bebê Emanuel Harzero. Este garotinho de 7 meses está em todos os noticiários agora, pois seus pais foram presos em conexão com seu assassinato. Mas ao analisar o histórico criminal do pai dele, Jake Harrell, é perturbador e, diante das acusações atuais, surge a dúvida de como ele pôde ter a guarda do bebê. Estamos explorando esse passado, estamos explorando o sistema, analisamos quais respostas precisamos e se houve falha. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Há uma parte dessa história de Emanuel Harrell que é incrivelmente confusa e perturbadora. Tem muita coisa ali, mas há algo em particular que eu quero destacar. Porque como os pais desse bebê de 7 meses, desaparecido na Califórnia, agora foram presos pelo assassinato dele, Jake e Rebecca Harrell, uma semana depois do desaparecimento, e depois de alegarem que ele havia sido sequestrado, quando você olha para o histórico, você se pergunta se essas acusações que eles agora enfrentam, assumindo que sejam verdadeiras, eles são inocentes até que se prove o contrário. Mas, assumindo que sejam verdadeiras, como é possível que esses dois tenham sido autorizados a sequer estar perto de Emanuel? Como eles tinham a guarda? Jake Harrell se declarou culpado em 2023 por crueldade contra a criança, após um incidente de 2018 com uma bebê menina. Agora, alguns veículos noticiaram que essa era a meia-irmã mais velha de Emanuel, de um relacionamento diferente com uma mulher chamada Vanessa. Essa bebê, de 10 semanas, teve ferimentos graves, como ossos quebrados, enquanto estava sob cuidados de Jake. Cuidados! Segundo o portal VVNG e a jornalista Abby Escobar, Abby Blab, no programa Banfield da News Nation, a prima de Vanessa, que adotou a menina, revelou mais detalhes. Achavam que ela não sobreviveria uma semana. Foi praticamente morta, não fala, não anda e está cega pelo ataque. É isso que foi relatado. Na época, Jake Harrell disse às autoridades que deixou o bebê cair por acidente. Segundo o Daily Breeze, funcionários do hospital relataram à polícia que a menina tinha uma costela fraturada aguda, 6 costelas em cicatrização, fratura no crânio, hemorragia cerebral, inchaço no pescoço e uma fratura na perna se recuperando. É isso que, aparentemente, consta em um depoimento policial. A combinação dos achados acima em um bebê que ainda não se locomove, na ausência de um histórico plausível de trauma significativo para explicar as lesões, é indicativa de abuso, trauma craniano, abuso físico infantil e negligência nutricional. Foi o que um policial escreveu, citando um médico. Aparentemente, Jake Harrell tentou culpar sua esposa na época, novamente Vanessa, chegando até a afirmar que havia uma pesquisa no iPad dela, no navegador da web do iPad, que dizia como alimentar um bebê com costelas quebradas. Mas no final, ele e Vanessa, na época, eles se declararam culpados e está sendo noticiado como crueldade infantil intencional. Harrell recebeu 6 meses de prisão em regime de trabalho, 4 anos de sentença suspensa e teve que participar de tratamento para abuso infantil. Abby Blab disse que a mãe adotiva da menina afirmou, antes da prisão de Jake e Rebecca, no caso Emanuel, que sente que a justiça não foi feita da primeira vez. Ela disse que, ao ouvir a notícia pela primeira vez, isso a destruiu. Ela imediatamente teve uma sensação, como eu acho que a maioria das pessoas tem, quero dizer, a história simplesmente não faz muito sentido. E tem mais. O VVNG informou que essa prima também adotou o filho de Jake Harrell, que teria nascido com síndrome alcoólica fetal, e que Vanessa já havia sido autuada por dirigir embriagada grávida. Aliás, veículos como a NBC noticiam que, após o início das buscas por Emanuel e antes da prisão de Jake e Rebecca, o Serviço de Proteção à Criança do Condado de Riverside retirou o outro filho deles, de 2 anos, de casa. Isso foi relacionado a algum suposto abuso? Isso tem relação com a prisão iminente do casal pelo assassinato de Emanuel? Não está claro. Aliás, só um parêntese, nós temos estado super ocupados aqui tentando te atualizar no Sidebar durante todo o verão sobre todas essas notícias de última hora. Ah, e mais uma coisa. Dizem que Jake, além de estar em liberdade condicional, pelo caso de 2023, também enfrentava acusações de porte de arma.
Sim, ele tinha uma audiência marcada para o próximo mês na agenda. Segundo o New York Post, trata-se de acusações de posse de arma e munição como criminoso condenado e dependente de narcóticos. Parece que ele se declarou inocente dessas novas acusações, embora não esteja diretamente relacionado. Não posso deixar de citar que o irmão de Rebecca Harrell, James Bushausen, está preso, cumprindo pelo menos 50 anos, pelo assassinato de sua namorada, de 27 anos, Jaylen Amanda Keith, em 2017. Agora, claro, não é diretamente relevante ou ligado, mas preciso dizer, perturbador, não? Tudo isso é muito perturbador. E embora haja claramente muito que não sabemos, o que está claro são as nossas perguntas. Se eles fizeram isso com o pequeno Emanuel, se essas acusações forem verdadeiras, como eles foram autorizados a cuidar dele e dessa criança de 2 anos em primeiro lugar? O que está acontecendo nesse caso? Antes de serem presos pelos detetives do xerife de San Bernardino, 41 anos disse que Emanuel havia sido sequestrado. Ela afirmou que eles estavam do lado de fora desta grande loja de artigos esportivos, Big Five, no dia 14 de agosto, a cerca de 30 quilômetros de casa, quando disse que estava trocando a fralda de Emanuel e, de repente, foi nocauteada por um homem misterioso desconhecido. E quando ela acordou, Emanuel havia desaparecido. A KTLA informou que ela estava com um olho roxo. Jake e os outros 2 filhos do casal estavam em um parque para o treino de futebol americano do filho mais velho. Foi feita uma grande busca para encontrar o bebê Emanuel. Logo, surgiram relatos de inconsistências na história de Rebecca, como o fato da KTLA informar que não havia testemunhas e que as autoridades emitiram mandados de busca para a casa do casal, celulares e analisaram imagens de câmeras de segurança. Quando suspeitaram de falhas na história dela, Rebecca parou de falar com as autoridades, segundo o departamento do xerife. Os 2 pediram pela mídia que devolvessem o filho. Jake implorou: "Quem levou meu filho, por favor, devolva-o. Só queremos ele de volta. Não vamos fazer nada com você. Apenas nos devolva nosso filho. Mantenha-o seguro. Não machuque ele. Certifique-se de alimentá-lo e trocar ele." Rebecca pediu: "Se souber de algo, vá à polícia. Por favor, traga meu filho de volta. Estou implorando." Eles são inocentes até prova em contrário, mas isso é alarmante. E agora podem ser acusados de assassinato. Há uma busca desesperada pelo corpo do bebê Emanuel. Em uma reviravolta, a ABC7 informou que no domingo, Jake foi visto com policiais e cães farejadores em um campo remoto em Moreno Valley, usando um macacão laranja de presidiário. O departamento do xerife de San Bernardino informou que a busca terminou sem encontrar Emanuel. A investigação para encontrar Emanuel continua. Ok, então agora quero chamar o advogado Joe Richardson para falar sobre isso. Não só porque adoro ter o Joe aqui, e ele é um brilhante jurista, mas também porque estou tentando entender, dado tudo o que apresentamos, como é possível que Jake e Rebecca tenham recebido a custódia e o cuidado do bebê Emanuel e dessa criança de 2 anos. Joe, bom te ver. Obrigado por participar. Já expliquei tudo. Como eles puderam fazer isso? Como eles puderam ter o cuidado e a custódia do bebê Emanuel? Isso é muito interessante. Nós voltamos, analisamos e tentamos juntar as peças. Para o Serviço de Proteção à Criança tirar crianças, é necessária uma ordem judicial. Geralmente, isso envolve um relatório sendo feito. Existe uma ordem judicial para retirar as crianças em até 72 horas. Na audiência, o tribunal avalia se a retirada das crianças foi correta e se devem continuar afastadas. Então, voltando para poder avançar, há uma questão. Certamente existe um argumento moral aqui. Considerando o que aconteceu com algumas dessas outras crianças, considerando a condenação anterior, sabe? Há algumas questões relacionadas a isso. Mas o que eu não vejo, Jesse, eu não vejo nenhum relatório do Conselho Tutelar, considerações, audiências, etc., relacionadas a essas 2 crianças. Mesmo a condenação dele, do Sr. Haro, você tinha algo sobre isso? Bem, aqui está a questão. Eu concordo com você. Não conseguimos encontrar nada desse tipo. Eu concordo que na maioria dos casos, certo? Que você precisaria de algum tipo de caso comprovado de abuso infantil para remover uma criança ou até mesmo iniciar uma investigação, certo?
Mas não deveria ser o papel do serviço de proteção a criança dizer: olha, temos um problema aqui. Estamos olhando para esse cara que já tem um histórico em relação a outra criança. Temos uma situação em que, se a denúncia for verdadeira, houve outra criança que nasceu com síndrome alcoólica fetal. Não podemos simplesmente ficar de olho com atenção, certo? Exceto em caso de urgência ou emergência, quando poderiam intervir sem o tribunal e retirar uma criança. Deixando isso de lado, eles poderiam iniciar uma investigação por conta própria ou precisam que alguém faça uma denúncia. Eles não podem simplesmente fazer isso por conta própria só pelo fato de alguém ter antecedentes criminais. Eles simplesmente não podem fazer isso. Eles têm limitações. Não se sabe se eles podem fazer isso sozinhos, mas uma denúncia pode ser feita. E uma coisa sobre o Serviço de Proteção à Criança S do mundo, incluindo o próprio Serviço de Proteção à Criança, é que eles têm que investigar tudo o que ouvem, independentemente de quão ridículo possa parecer ou soar. Então, voltando aqui, não pareceria ridículo que as pessoas devessem ficar de olho nessa família, certo? Então, se alguém tivesse dito algo agora, para ver a área, e essa é uma área geográfica com a qual estou muito familiarizado, porque fica na cidade vizinha ou duas depois da nossa, a área parece meio desolada. Parece uma grande propriedade e assim por diante. Muitas coisas que acontecem lá podem passar despercebidas, pois nem sempre você está próximo do vizinho. Então, talvez seja menos provável que haja uma denúncia do vizinho ao lado, mas eu entendo a preocupação aqui. Vou te perguntar, eles foram presos, certo? Ao que parece, serão acusados de assassinato. Haverá uma investigação sobre este incidente e também sobre o que ocorreu nos meses anteriores, certo? E olha, eles são inocentes até que se prove o contrário. Dito isso, se vier à tona que havia evidências de abuso antes do que aconteceu com Emanuel, se houve episódios de abuso e isso não foi devidamente investigado ou não foi devidamente comunicado ao Conselho Tutelar. O que acontece então? Porque poderíamos ter esse cenário, com certeza, certo? Pode haver um histórico criminal preocupante, mas não havia evidências de abuso antes do ocorrido ou do que teria ocorrido com o Emanuel, certo? E pode ser que, o Conselho Tutelar não tinha nada, não havia nada que eles pudessem fazer. Mas se durante o curso dessa investigação surgir que havia sinais de alerta significativos, o que acontece então? É uma pergunta interessante, pois estamos presumindo que essa criança mais nova já não está entre nós. Ele tem ajudado eles a percorrer uma área. Ele estava usando seu macacão outro dia. Ele está andando pelo Vale Marino que fica perto. Assim, a parte prejudicada que permanece conosco é a criança de 2 anos. A questão é, há alguém defendendo a criança de 2 anos, já que ela foi prejudicada pela omissão do Serviço de Proteção à Criança? Então, é mais ou menos isso que a pergunta se torna. E se algo for descoberto, talvez um relatório não tenha sido acompanhado. Talvez houvesse tantos relatórios que as pessoas começaram a ficar dessensibilizadas pelo Serviço de Proteção à Criança, esse tipo de coisa. Ok. Se houver algo ali, então talvez, se aquela criança tiver um defensor, algo possa acontecer e ser feito em relação à própria criança. Isso gera uma discussão maior, porque agora, Jesse, lidamos recentemente no sul da Califórnia com casos de pessoas cujo passado já indicava que poderiam cometer certas ações, e elas acabam fazendo isso, certo? Isso nos leva a uma discussão maior relacionada à responsabilidade dos CPS do mundo e assim por diante. E isso é algo que ainda precisa ser visto. Isso é algo que provavelmente deveria acontecer, porque parece que não está tão distante a ponto de isso não poder ter acontecido. Mas espero que isso gere mais discussão. Por que a criança de 2 anos foi retirada? Havia uma dúvida se essa criança de 2 anos foi retirada por causa do que estava acontecendo na investigação de Emanuel e eles sabiam que haveria uma prisão e queriam retirar a criança antes? Ou aconteceu algo em que disseram que o Conselho Tutelar precisa intervir e, precisamos retirar essa criança? Essa pergunta é interessante, pois não sabemos por que a criança de 2 anos foi retirada antes da prisão dos pais. O momento sugere que isso estava relacionado à investigação, certo? Se você fala sobre ter uma criança que desapareceu, eu fui agredido e aquela é uma área bem aberta ali na Ucaipa Boulevard, perto da Big Five.
Sabe, há câmeras de vídeo em todos os lugares. Se a história dessa mulher não se confirma, percebe-se logo que a criança pode estar em perigo. Você analisa o passado do cara, se ainda não fez isso, pois essa é a principal questão. E percebe algo estranho nessa história. Sim, você levaria a criança de 2 anos. Então, o que eu acho é que eles levarem a criança de 2 anos, o serviço de proteção à criança, levar a criança de 2 anos, coincide com a investigação e todos os sinais de alerta que apareceram com base em como eles responderam às perguntas, como eles chamaram advogados assim que as inconsistências foram mostradas. Mas você sabe, infelizmente, isso não aconteceu antes disso. Teve algo que o advogado do Haro, no caso de abuso infantil, de 2023, disse que meio que me chamou a atenção. O advogado dele, Vincent Hughes, disse ao Los Angeles Times antes da prisão do casal: Jake tem um passado criminal. Nós não estamos fugindo disso, mas os fatos daquele caso são bem diferentes dos fatos deste caso. E um crime não significa que você cometeu todos os outros crimes conhecidos pelo homem, especialmente tirar o próprio filho. Agora, ele volta a mencionar as acusações feitas contra ele e seus pais. Mas isso me fez pensar: ok, será que esse é outro motivo pelo qual não havia um caminho legal para tirar essas crianças? Você e eu sabemos, vamos explicar aos espectadores, certo? Os pais têm direitos legais. Eles têm o direito legal de criar seus filhos. Eles têm um direito constitucional. Não é um direito ao devido processo criar seus filhos? E terminar esses direitos parentais é um fardo bastante pesado. Parece que, em qualquer estado, o serviço de proteção à criança prioriza unificar ou reunir a família, em vez de manter as crianças afastadas dos pais. Estou certo sobre isso? Sim, claro. Ninguém pode tirar seus filhos sem o devido processo legal que exige ordem judicial. E então, dentro de 72 horas, você realmente precisa de uma audiência para ver se esse status quo será mantido. Na maioria das vezes, a lei favorece a reunião dos pais com os filhos. E quando alguém está determinado a cometer esse tipo de infração, sabe, isso pode ser um problema. Proteger as crianças é fundamental, mas idealmente elas deveriam estar mais seguras com seus pais. Então, o que você faz? Vai de porta em porta e diz: ah, não gosto da sua aparência, deixe-me levar seus filhos. Não, a lei não permite isso pelo devido processo legal. E então essa é uma daquelas situações infelizes em que não parecia haver, bem, e realmente não havia, com base no que eu vi, nenhuma restrição relacionada a crianças do caso anterior. Não há restrições quanto a isso e existem algumas alegações diferentes, sendo de certa forma um caso distinto. O cara pegou 180 dias, mas 179 foram convertidos em trabalho. Ficou só um dia na cadeia. Ele pagou fiança. E em um caso desses, você poderia pegar de 2 a 6 anos. Ele pegou 6 meses. Há quem diga que nem a lei levou isso tão a sério quanto deveria. Mas não houve restrição. Você viu as restrições. Ele não pode portar arma e deve manter distância de quem tem as iniciais citadas. Não sei se era aquele garoto ou outro prejudicado na época, mas não havia restrições de contato com outras crianças. Aliás, o bebê de 7 meses nem era nascido quando isso ocorreu. Uma criança de 2 anos talvez tivesse acabado de nascer por volta de junho de 2023. Muita coisa está envolvida aqui, mas o advogado está certo e quer que eu também esteja certo sobre isso. Mas o que ele está certo é que esses eram 2 casos diferentes. E realmente parece que não havia nenhuma conexão com a forma como eles seriam julgados em relação a essa situação com base na anterior, porque não havia restrições específicas. Além disso, consultei a lei da Califórnia sobre quando um menor se torna dependente do Tribunal de Menores, certo? Quando a guarda pode ser retirada. Existem diferentes categorias, certo? Você fala sobre dano físico, abuso, negligência, não fornecer cuidados, dano emocional, mas é tudo muito específico e também define o que não são motivos para dependência. Então, por exemplo, mesmo que os pais fossem sem teto, isso não seria suficiente. Ou se houvesse pobreza, isso não seria suficiente. Ou apenas as crenças religiosas deles não seriam um motivo suficiente. Se optarem por mais tratamento espiritual que médico, isso não seria motivo para retirar uma criança. Novamente, isso destaca o alto grau de exigência e questiona se o legislativo deve intervir
para mudar e oferecer mais recursos e caminhos aos serviços de proteção à criança. Mas você também corre o risco de o Estado se envolver na forma como os pais, sabe, criam seus filhos, como eles querem criar seus filhos. Então isso acaba adicionando um fator complicador a tudo isso. Isso vira um problema quando você vê que, como falei, Jake Harrow enfrenta acusações de posse de armas e deveria ir a uma audiência. Mais uma vez, as pessoas vão olhar para isso e dizer que precisa haver uma mudança. Você já viu isso antes? Você já viu o legislativo mudar a lei sobre isso em relação ao que o Serviço de Proteção à Criança pode fazer? Isso pode acontecer. E, sabe, a questão se torna, infelizmente, e para o seu ponto, você faz um ponto válido em relação à ideia de que as crianças podem estar em situações realmente difíceis, e isso não vai se sobrepor ao que equivale ao direito ao devido processo dos pais, direitos ao devido processo, e ao direito geralmente irrestrito de serem pais e continuarem sendo pais, mesmo que sejam pais estranhos, mesmo que não sejam particularmente prósperos, mesmo que sejam pais empobrecidos, mesmo que sejam pais incomuns, certo? Infelizmente, geralmente é preciso algo assim para que haja um olhar diferente e dizer, precisamos fechar um pouco mais isso. Ao lidar com direitos constitucionais, geralmente se equilibra esses direitos com um interesse social maior. Acredito que um desses interesses sociais pode ser a segurança das crianças, certo? Com base nisso, talvez isso lhe dê a oportunidade de fazer algo que talvez feche uma brecha, talvez prescreva um pouco mais de punição. Talvez quem seja condenado por esse crime, 273A, não possa ter filhos ou precise ser monitorado caso haja outras crianças durante alguns anos da condicional. Talvez haja outras coisas que possam ser feitas e que passem pelo crivo constitucional. Infelizmente, só discutimos isso quando algo assim ocorre. Não parece que as autoridades buscam mais informações desses pais. O que quero dizer com isso? Então foi noticiado, você sabe, sobre essa busca no domingo, esse esforço para possivelmente encontrar, você sabe, os restos mortais do bebê Emanuel. Eles enfrentam acusações de assassinato e relatos inconsistentes. Eu me pergunto se o que está acontecendo nos bastidores não sei se necessariamente algum tipo de acordo está sendo feito, mas a ideia é: conte tudo o que você sabe agora, toda a história, tudo o que aconteceu. E uma vez que tivermos essa informação, e de novo, olha, eles são inocentes até que se prove o contrário, mas, assumindo o pior aqui, uma vez que tivermos essa informação, então fica claro se isso poderia ter sido evitado ou não, certo? Esse parece ser o próximo passo lógico nesse caso. Sim, algumas coisas. Primeiro, é interessante. Essa região de Riverside, do condado de San Bernardino, tinha muito espaço aberto, sabe, né, e tal. E Marino Valley é um lugar com muitos canyons, muitas estradas sinuosas e tal. Poderia literalmente ser em qualquer lugar. Interessante saber que o colocaram lá fora com o macacão em um local específico. Provavelmente ele disse a eles que aqui é o lugar para estar. Qual o acordo? Bem, quando ele não conseguiu a pena de morte, talvez eles digam, sabe, se a esposa foi forçada, nem a mulher foi feita para meio que concordar. Ela está ali com o olho roxo, né? Obrigada a concordar. Talvez ela pegue 40 anos e ele prisão perpétua sem chance de sair, porque alguém vai pegar perpétua. Ok. Talvez esse seja o acordo por haver algum reconhecimento relacionado a isso. Mas talvez isso crie uma oportunidade para a gente fazer algo que talvez não estivéssemos pensando antes. Espero que isso nos permita seguir nessa direção e realmente acertar as coisas aqui, se percebermos que havia algo que poderia ter sido feito com base no entendimento deles da história. Agora entendemos a história. Aqui foi onde o sistema parou. Talvez aqui o legislativo possa intervir e defensores da causa possam agir. Defensores das crianças podem argumentar que, se X, Y ou Z tivesse ocorrido dentro dos limites constitucionais, a situação seria melhor. As condenações anteriores aqui foi um alerta importante de que é preciso restringir envolvimento com menores de 18 anos e assim talvez possamos agir. Quanto mais soubermos, mais poderemos fazer. Vou colocar isso aqui porque, até agora, os restos de Emanuel Harrow não foram encontrados. Qualquer pessoa que tiver informações é incentivada a entrar em contato com as autoridades.
E vou colocar isso aqui, a descrição desse garotinho que estava circulando nos últimos dias. Ele tem cerca de 60 centímetros de altura, pesa 9,5 quilogramas, cabelo e olhos castanhos. É estrábico, segundo as autoridades. E ele foi visto pela última vez vestindo um macacão preto da Nike. Este é um caso muito angustiante e perturbador. Joe Richardson, obrigado por abordar esse aspecto único do caso. Tenho certeza de que, ao investigarem, as pessoas terão dúvidas sobre isso. Mas, obviamente, não temos todas as respostas, mas estamos apenas dando às pessoas algo para pensar enquanto seguimos em frente. Joe Richardson, muito obrigado. Obrigado, Jesse, sempre. Se cuida. Isso é tudo por agora no Sidebar. Obrigado por acompanharem. E, como sempre, por favor, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que você ouça seus podcasts. Eu sou o Jesse Weber, falo com vocês na próxima vez.